Passa vergonha. Aí sim. Boa noite. Estamos no dia 2 de outubro de 2023. Começo do segundo dia de Rola Moed Sukkot, aqui dentro da Sukkah, nos jardins em São Paulo, para o mundo. Então vamos lá. Então a gente está aqui no nosso encontro semanal Baruch Hashem, e a gente fala de grandes Rabanim, pilares, que a gente nos dá a permissão de chamar de personagens, mas eles são muito mais que isso. São Rabanim que foram base de todo o Talmud. E na última vez a gente falou um pouco de Rabi Akiva, um pouco do início dele, que ele não sabia, ele era, entre aspas, Amaretz. Ele casou com a filha do Kalba Savua, eles foram deserdados, né? E depois, no final das contas, Rachel mandou ele estudar. E fala um pouquinho, a gente chegou a falar um pouquinho desse início. Eu vou pegar aqui um ponto meio solto, não cronologicamente ligado à última vez, mas uma história bem icônica, vamos dizer assim, bem simbólica, de como que era a guichá, o approach, a abordagem dele para as coisas. Shanu mishmod shel Rabbi Akiva leolam yehe adam ragil lomar kol sheoseh makom letova oseh. Em aramaico, kolma David Rahman letava avid. Tudo que Deus faz é para o bem. Uma sebe Rabbi Akiva chamada Melech Be'adere. Certa vez, Rabbi Akiva estava no caminho. Vehayu imot tarnegol chamor vener. Ele tinha junto com ele, os gadgets dele eram um galo, um burro e uma vela. Tarnegol é akitso mishnato. Ele usava o galo para acordar ele de manhã, o despertador dele. Chamor lirkov alav. O meio de transporte dele era o burro. Vener lishnot leoro. E ele usava a vela para estudar à noite. Nichnas leirachat. Ele estava no caminho, ele estava numa jornada. Ele entrou numa certa cidade, o Bikesh Malon, e ele pediu hospedagem, pediu para que os recebessem. Velunat nulo, e não deram para ele. Alach velan basade. O que ele decidiu fazer? Ninguém aceitou ele. Ele ficou no campo, ele dormiu ao relento, fora da cidade. Né? Na cidade, logicamente a cidade não era uma cidade do tamanho que a gente tem hoje. A gente entende que aquela cidade tinha algumas centenas de casas e era um aglomerado de casas de uma certa localidade. Ninguém aceitou ele. Ele não entrou na cidade e ficou fora dela para dormir no relento. E com certeza ele não dormia cedo. Ele, antes de dormir, estudava. Alach velam basade ba'ari ve'achalach lechamoro. Bom, ele estava no meio de, provavelmente era Israel, região desértica lá, e veio um leão e comeu o seu burro. Tragédia. Quer dizer, fora que ele não foi recebido e ficou relento, ele perdeu agora o meio de transporte dele. Bachatul ve'achal tarnegolo. Veio um gato e comeu o seu galo. O baruach ve'kibalenero. E veio um vento e apagou a vela. Ou seja, o dia perfeito, né? Qual que é a reação dele? Como que a gente reagiria? A gente pode imaginar. O que Rabi Akiva falou? Kol ma sheoseh makom letova oseh. Tudo que Deus faz é para o bem. Boba Laila. Bom, aquela história não acabou ali. Naquela mesma noite, Bagais shelistim veshavai tair. Veio um bando de bandidos, que andavam em bandos naquela época, e conquistaram e sequestraram a cidade. Amar lahem lokach amarti lachem kol sheoseh makom letova oseh. Pelo jeito ele estava com os alunos dele, e eles falaram o seguinte: não é, eu falei para vocês, tudo que Deus faz é para o bem. E lo hayaner da Lu, ele falou: imaginem se a vela estivesse acesa, iam nos encontrar aqui. Se o burro tivesse vivo, ele ia zurrar, relinchar. Se o galo estivesse, se ele estivesse vivo, se ele estivesse, né, se ele estivesse por aí, ele ia cacarejar e iam, ou seja, ia chamar totalmente a atenção e iam
acabar com a gente. Então, tudo o que aconteceu, tudo o que pareceu ruim, aconteceu no final para o bem. Uma vez eu ouvi, não está aqui nesse livro, mas acho que o próprio Rav Moshe Fried falou que o segredo é quando acontece alguma coisa para você, é você verbalizar e falar Gamzu letová, ou kol masher kadosh baruch hu ose letová, ou kol madei aved rahman letav avid. Tem que verbalizar. E verbalizar isso como ele fez, isso faz a coisa virar. E eu acho que eu já tentei e deu certo. Então, ok. Boa. Próxima história que eu acho que é na mesma linha, tá? E aí eu acho que a gente encerra esse bloco da noite. Rabi Akiva Aita Lobat. Famosa história, Rabi Akiva tinha uma filha. Aranha. Amrulo Kaldaim, existia um povo que era um povo meio que vidente, assim, deve ser tipo o cigano da época. Amrulo Kaldaim, e ele traz aqui José HaKochavim. Na observação ele fala que eram os tipos astrólogos, eles eram os videntes, cartomantes. Yom shehi nichneset lebeit chupata yachisha anachash vetamut. Um dia que ela for casar, vai vir uma cobra e ela vai falecer no dia do casamento dele. Bom, dela, desculpa. Dela. Obrigado. Hayado eg aladavararbe. O Rabi Akiva estava bem preocupado com esse assunto. Beyom chupata natla kvinata. O que acontece? Já contando que durante a noite de núpcias dela, antes dela ir dormir, ela pegou tinha um tipo de enfeite no cabelo dela, a presilha do cabelo dela. Viniastu Bechor. As paredes daquela época, logicamente, não eram tão perfeitas como hoje. Elas eram tijolos. Ela virou para trás e fincou na parede antes de dormir. O armário dela era assim, né? Antigamente era diferente. E ela enfincou a presilha do cabelo dela para trás. Nizdamen ve'achav be'en hanachash. O que acontece? Por acaso ou coincidência, com esse ato, ela acabou espetando o olho da cobra e matou a cobra. Ela shacharit, de manhã, quando acordou. Kivan sheotzia kvina shela minachor. Quando ela foi tirar a presilha do buraco, nisrach ve'atzah nachash acharav. Veio junto a cobra. Amar Lavia falou. O pai dela perguntou ao pai dela, quer dizer, ela deve ter contado para o pai, e o pai perguntou: Klumase baleader? Aqui a gente vê que o que os videntes falaram estava para acontecer, mas você matou a cobra, Mina Shamaim. Alguma coisa aconteceu. Klumase baleader? Aconteceu uma história, algum caso específico que você se lembra? Amralo, a filha falou: Emesh ba'ani ve'karaba petach. Estávamos no salão do casamento, aquela música, banda, aqueles altos-falantes, ninguém ouvia nada. E veio um pobre bater na porta. Veio o Trudim Besseudá, Velo chamou, estava todo mundo ocupado na festa e ninguém ouviu ele. Amadi, a própria noiva, e não era qualquer noiva pelo jeito, né? Filha de Rabi Akiva, muito bem observado. Natalti manasheli, shenatatali untatialo. Eu peguei a minha porção que você me deu. A noiva, como ela era humilde, né? A porção, meu prato, eu peguei e dei para ele. Amralo mitzvah asit. Falou Rabi Akiva, Amarla. O Rabi Akiva falou para você, fez essa mitzvah. Yatzar Rabi Akiva vederash. Dessa história, Rabi Akiva fez aquela famosa drashá, Utzedakat tatzil mimavet. Ele pegou um passuk de Mishlei, um trecho de Mishlei. Como chama Mishlei? Provérbios. Já valeu a tua presença aqui. Quer dizer, já valeu 30 vezes. Velô miteta mishuna. A tzedakah salva da pessoa e inclusive de uma morte, né, excepcional, uma morte estranha que estava decretada para ela. Ela me mitatzma, não? Que assim, o que ele falou? Lo mitamishuna, não só de uma morte estranha, de uma morte, quer dizer, se você der tzedakah, você não vai, Chaz Shalom, falecer de uma forma acidental, trágica. Falou, não só de mitar mishuna, ela mitatzma, da própria morte,
como ele próprio viu com os próprios olhos, que a tzedakah salvou a vida da filha dela. Então, aqui mostra algumas facetas de Rabi Akiva, como ele olhava para as coisas que eram ruins, ele conseguia ver bom, e mesmo quando a coisa era para acontecer e não acontecer, ele conseguiu se aprofundar, entender qual é a mitzvah que aconteceu ali para reverter o negócio e dali ainda tirar uma drachá. Então a gente vê que o olhar de Rabi Akiva para as coisas da vida era muito peculiar, muito profundo e era inspirador. Inclusive a gente vai ver outras histórias aqui que ele inspirava os outros Rabanim para ver as coisas do lado sempre positivo. Até quando os romanos estavam arrancando a pele dele, ele achou bom. E a gente vai chegar lá se Deus quiser, espero que você esteja presente. Shkoyach.